Olá, meus amigos da GCM de São Paulo e todos os guardas municipais do nosso estado. Estamos começando mais um programa para que você sempre fique por dentro dos assuntos pertinentes à nossa categoria, né, Vilar? Exatamente, Evandro. Mas eu tenho que dar um recado, principalmente a você que ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Você que já é inscrito já sabe, vai lá no sino de notificações. Recebe o Fique por Dentro aqui na palma da mão. Deixe um like e compartilhe o Fique por Dentro. Evandro, nesse primeiro bloco aqui, nós vamos tratar de um revés, infelizmente, que a nossa categoria sofreu, né? Acho que o primeiro revés que nós temos que fazer apontamento para a categoria, questão de reflexão, é que nós não elegemos os nossos representantes, né? Felizmente o Jones Moura está assumindo agora, mas isso é reflexo da nossa categoria não ter feito a lição de casa, né? O revés que nós vamos tratar aqui é de uma medida provisória que foi encaminhada para o Congresso Nacional e que recebeu um jabuti lá nos prejudicando, né, Evandro? Verdade, Vilar. De novo, acho que o apontamento inicial do Vilar tem muito fundamento, propriedade, porque numa política, Vilar, não existe espaço vazio. Exatamente. Nós perdemos a oportunidade de elegermos, né, No plural. parlamentares, No plural. no Congresso Nacional. Infelizmente, faltou, e não faltou pouco, faltou muito. Aqui o Eliel Miranda ficou com 50 e poucos mil votos, 50 mil votos, quase né? 60 mil, mas insuficiente. Né? Insuficiente, né, para o pleito nosso, ainda mais no estado onde tem muito guarda municipal. Sim. Né? Mas infelizmente é o que temos para hoje. O Jones Moura, essa semana, voltou, mas na condição de suplente. Sim. Que já deixa um pouco mais fragilizado, mas será uma voz nossa. Com certeza. Mas infelizmente ele chegou no momento, já no final do processo legislativo, da medida provisória 1153/2022, que é do governo, foi apresentado pelo governo Bolsonaro anteriormente, e que tratava de um assunto específico. Sim. Era a prorrogação do exame toxicológico. Sim. Essa era a alteração que propunha essa medida provisória. E também não vamos responsabilizar o governo anterior com relação a isso, que não tem alguma coisa que realmente, de fato, prejudicava as guardas. Muito pelo contrário, nem entrava nessa seara. O que ocorreu, Vilar? Durante o processo legislativo, né, que ele passa por uma casa, que é a Câmara dos Deputados, dentro dessa casa tem as comissões, são diversas comissões, de Constituição e Justiça, e depois ela vai para o Senado, que faz o mesmo procedimento. Durante o procedimento na Câmara dos Deputados, Vilar, foi apresentado algumas emendas, alguns jabutis, alguns Frankensteins. Sim. Entre eles, foi que altera o artigo 280 do atual Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503. Ela coloca lá um parágrafo, e nesse parágrafo ela limita quem pode atuar no trânsito. Sim. Então ela restringe. Hoje o Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, dizem que as guardas municipais podem atuar no trânsito pacificamente, né, não tem discussão mais, só que agora eles criaram essa discussão. Sim. Com esse parágrafo 5º, né, que vai alterar parte do texto do artigo 280. Infelizmente, nós trabalhamos lá no Congresso Nacional, especificamente eu estava lá semana passada em Brasília, correndo os gabinetes dos senadores, tentando convencê-los, né, a acatar uma emenda que nós conseguimos através do senador Renan Calheiros, de Alagoas, que suprimia esse parágrafo 5º, que vai causar um prejuízo muito grande para a nossa categoria, mas, infelizmente, o senador do estado de São Paulo, Jordano, e aí, senador, o senhor ficou devendo, tem que deixar um recado para o senhor, porque nós entramos em contato com o senhor através de alguns parlamentares, inclusive tem que agradecer aqui o deputado Palumbo, que também ficou do meu lado lá, ajudou nessa questão dessa emenda. Depois que apresentado, e além do senador Renan Calheiros também, o deputado Palumbo entrou em contato por diversas vezes com o senador, que era o relator dessa medida provisória no Senado Federal. Explicamos que do jeito que estava ia incapacitar, impossibilitar as guardas municipais do estado mais organizado, né, onde as guardas atuam no trânsito. Falo por São Paulo. Vamos aqui receber a deputada Carla Morano, estadual, onde o marido dela é prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, que também atua no trânsito. Isso vai causar um prejuízo grande e o senador, pelo visto, não ficou sensível a isso. Não entendeu e manteve o texto original que veio da Câmara dos Deputados.
Aí vai falar, Vilar, poxa, mas se mudasse não voltaria para a Câmara. Não, suprimir não. O que volta para a Câmara é quando você faz inclusões. Um acréscimo. Um acréscimo. O senador não entendeu isso. Então, o senador Giordano, o senhor está em débito, não só com as guardas municipais. O senhor está em débito com a população do seu estado. Porque isso que o senhor fez com esse texto, criou-se, na verdade, né, Vilar? Sim. Uma reserva de mercado de serviço público, que é a fiscalização do trânsito. Vamos pegar São Paulo, onde tem mais de, acho que são 6 milhões de veículos cadastrados na cidade de São Paulo. Sem a fiscalização das guardas municipais. Será que a CT vai dar conta? Ou vai ter que tirar a polícia militar, Vilar, e colocar para fazer isso? E aí vai deixar a segurança pública fragilizada. Infelizmente, isso é reflexo do seu ato, senador. Infelizmente, isso aconteceu. E qual o campo agora que a gente vai ter que trabalhar? Nós estamos trabalhando agora, Vilar, Um veto. com os prefeitos, para tentar vetar. Sim. Porque são, digamos assim, né, os que serão da parte da estrutura de Estado brasileiro, que serão afetados diretamente. O prefeito é o chefe da guarda municipal. Sim. O prefeito é o chefe do agente de trânsito. Sim. E a gente está tentando convencer alguns parlamentares, alguns prefeitos, inclusive nós estamos encaminhando hoje um documento para o nosso prefeito Ricardo Nunes, dizendo do risco, da grande dano, na verdade, né? Sim, Risco, um dano, né? exatamente. É dano. Se isso não for vetado. Sim. Tem que ser vetado, porque aí a vida continua, até porque esse texto, Vila, ele não ampliava em nada, nem melhorava também, nem piorava a situação dos agentes de trânsito, que foi uma associação, e aí tem que ressaltar, de novo, aquelas associações que, em vez de ajudar, atrapalham muito. Essa é uma associação de agentes de trânsito, e aí eu posso até falar o nome desse colega aí, que é o Coelho, que por diversas vezes ficou lá tentando me convencer no Congresso Nacional que isso era bom. Não era não, né, meu amigo? Não era bom. De novo, é uma associação que nem sindicato não é, que fizeram essa lambança que vai atingir mais de 1.200 municípios aonde as guardas municipais atuam, Vilar. Exatamente. E, Evandro, a profundidade desse problema, que você que está nos assistindo aqui, que não é GCM, que o GCM já sabe Sim. o que vai acontecer, né? Então você que está lá levando seu filho na porta de uma escola municipal, aí tem lá 2, 3 malucos numa motocicleta, deitando e rolando na porta da escola, colocando em risco a vida do seu filho, vai ter uma viatura da GCM lá que não vai fazer nada. Porque não é competência dela, né? Não é competência mais, não será mais competência dela. O que esse cidadão dessa associação fez foi exatamente isso. Porque vamos fazer uma análise de funcionamento das estruturas. Quando um prefeito contrata uma operação delegada, ele quer baratear o custo da operação toda. Eu tenho uma guarda para que ela cumpra toda a missão. Eu precisaria ter uma guarda gigantesca, então eu tenho ali a operação delegada. A mesma coisa acontece com a delegação da fiscalização do trânsito. Era perfeitamente legal, vinha acontecendo até hoje, inclusive com aval do próprio STF, aquela ação lá de Belo Horizonte, né? O que acontece é o seguinte, com isso, vai ter que ter contratação de mais CT, a realidade aqui de São Paulo, né? Ela está extremamente defasada. Ela precisa, sem dúvida nenhuma. E tem que fazer um apontamento aqui também, que a nossa companhia de engenharia de tráfego aqui de São Paulo, a agente de trânsito municipal da cidade de São Paulo, ela tem um funcionamento que você não vê em outros municípios. Que é aquele lá, chegar debaixo do carro, lá, ajoelhar debaixo do carro, amarrar o carro para tirar da via, de uma marginal, perdão, de uma 23 de maio. Né? Em outros municípios, você vê o agente de trânsito exclusivamente para autuação. Ele não está preocupado se o carro quebrou, não. O problema é seu. Né? É o que a gente vê em alguns municípios, sem demérito a nenhuma profissão. Mas é uma análise do que acontece. Aqui em São Paulo, nós temos um convívio harmônico entre a CET e a GCM de São Paulo. Né? Poderia ser melhor, com uma maior contratação de agentes de trânsito. Não tenho dúvida nenhuma disso. Né? O fato é que, com esse modelo que foi aprovado lá, ele se torna um impeditivo, ao invés de ser uma coisa aditiva, que faz com que tenhamos mais agentes de trânsito para proteger melhor a nossa sociedade. E, Vilar, de novo, eu vou ter que ressaltar aqui, infelizmente, o senhor Alexandre Luiz Giordano, senhor senador da República pelo Estado de São Paulo. O que o senhor fez é deixar aquelas crianças em porta de escola, aonde vai passar aquele cidadão que o senhor conhece muito bem em São Paulo, na Zona Norte, o senhor é da Zona Norte. Vamos pegar lá a Parada de Taipas, Brasilândia, locais mais carentes,
onde a presença do agente do Estado brasileiro Sem já é dúvida. precário, vai estar empinando uma moto, cometendo barbaridades no trânsito, na frente de uma viatura da Guarda Municipal, e o senhor que tinha todo o poder para resolver isso aí, senador, o senhor não resolveu. O senhor tocou um projeto ruim, um projeto nocivo para a sociedade e para as comunidades, principalmente mais carentes. Porque nos locais melhores, né, Vilar? Sempre tem uma viatura da Polícia Militar, da CET. Sim. Cansei de ver em colégios ali na região da Vila Mariana, ali da Vila Olímpia, Sim. viatura da CT controlando até o trânsito ali. Sim. Mas será que isso tem na Brasilândia, senador? Não. Será que isso tem lá no Jaçanã, Tremembé? Não tem. Não tem. Você mora na Zona Norte, né, Vilar? E o senador, infelizmente, cometeu uma gafe, um desserviço para toda a sociedade brasileira, em especial a população da Zona Norte, né? Exatamente. Olá, meus amigos da GCM de São Paulo e todos os guardas municipais do nosso estado. Estamos recebendo aqui na sede do nosso Sindiguarda São Paulo a ilustre visita da deputada estadual Carla Morando, do PSDB, que é autora de 2 projetos muito importantes, né, para os guardas municipais em todo o estado. Mas antes de a gente falar sobre esse projeto, pedir para a deputada se apresentar. É um prazer recebê-la aqui na nossa sede do nosso sindicato, deputada. Eu que agradeço, Evandro. Estou muito feliz por estar aqui no sindicato e tenho certeza que as leis que foram feitas aí beneficiaram todo o estado e que vocês também podem ter certeza que eu estarei sempre à disposição das GCMs em prol aí de buscar melhorias em todo o setor. Bem, pessoal, só para fazer relembrar, né, os 2 projetos, ambos os projetos, a deputada ela teve iniciativa própria, né, não teve ninguém que procurou assim uma entidade que a procurou, né, nem o próprio Sindiguarda de São Paulo. Tomamos conhecimento pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, que mostra que a deputada realmente ela tem um interesse pessoal, né, no trabalho que você, guarda civil, guarda municipal, faz no nosso estado. Deputada, o primeiro projeto que eu gostaria de falar nasceu com o PL 645 de 2021 e virou a Lei 17653 de 2023, que trata da prisão cautelar. A prisão, digamos assim, especial para os profissionais das guardas municipais, que até então no nosso estado a gente não tinha esse tratamento diferenciado. Você podia falar alguma coisa para o nosso Claro. Essa lei, na verdade, a minha motivação, eu sou defensora das forças policiais, de todas as esferas, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, das GCMs, de todas as pessoas que arriscam todos os dias a sua vida, deixam em casa a sua família, sua mulher, seus filhos, a sua mãe, saem às ruas para combater o crime e proteger toda a população. Então, eu tenho uma admiração, sempre tive isso desde criança. Eu sempre tive uma admiração muito grande por todas as forças policiais. E aí, me deparo com uma situação onde tinha 2 GCMs, era um homem e uma mulher, que estavam em período de trabalho, abordaram um meliante e acabou que esse meliante veio a falecer. E os 2 foram presos num presídio comum, eles foram direcionados para o CDP. E aquilo me deixou completamente chocada em ver que pessoas que estão combatendo a criminalidade prendem um bandido hoje, no dia seguinte ele vai preso por um infeliz acontecimento, porque acontecem erros, né? As pessoas são humanos, né? E que não tem como a gente prever. Vocês agem sempre sob pressão, né? E é aquela hora que ou você mata ou você morre e de repente acontece alguma coisa e você vai preso. E aí eles te colocam junto com o bandido que você prendeu no dia anterior. Não faz sentido uma coisa, não fazia, né? Que agora, graças a Deus, isso mudou a realidade. Mas não fazia nenhum sentido a pessoa prende um bandido e no dia seguinte está presa com aquele bandido. Isso é uma sentença de morte. E aí, isso me motivou a fazer um projeto de lei, né? A gente sabe de todas as dificuldades, né, em mexer com esse tipo de assunto, porque tem lei federal, inconstitucionalidades, enfim. Mas eu não podia
ficar parada e não tentar algo. E aí comecei a buscar, estudar quando o policial militar, quando o policial civil vai preso, por que eles vão para um regime diferenciado, né, de prisão? Que eles vão lá para o Romão Gomes, ou da Polícia Civil, enfim. Por que a GCM, que antigamente não tinha a atribuição de combater o crime, então ela tinha uma coisa diferente, que era normal, mas a partir do momento que ela foi tendo outras atribuições, por que não mudou-se tudo junto, né? De ter também um regime diferenciado para esse policial poder cumprir a sua pena, se assim for o caso. Mas consegui buscar tudo isso, não como o policial militar que vai para esse presídio específico, que só é para a polícia, mas de ter uma cela separada, se não tiver um lugar apropriado para a GCM, de ter esse preso numa cela separada de presos comuns. E aí nós conseguimos aí, com bastante luta dentro da Assembleia, durante esses 2 anos, buscando aprovação, né? E aí buscando a sanção deste projeto. Tivemos alguns artigos que foram vetados, né? Mas o principal, que foi a minha luta, né? Falei, olha, tudo bem, vetar um artigo ou outro, porque aí eu tinha colocado que a GCM poderia ter um presídio, né? Se a prefeitura pudesse, né, tivesse condições, né, ter um presídio específico para as GCMs do município, para que eles ficassem ali. Também de ter o acompanhamento do supervisor geral das GCM, né, do secretário de segurança do município, para poder acompanhar esse preso até o local, e esses artigos foram vetados, mas a essência do projeto, que era o principal, de manter separado e de ser conduzido também separadamente de outros presos comuns, foram mantidos. E isso daí já me deixou muito feliz, em saber que o policial hoje, ele sai na rua, né? O policial civil sai na rua, civil municipal, desculpa, guarda civil. Ele sai à rua, mas com uma tranquilidade de que ele não vai estar junto com o meliante. Então, isso para mim foi uma vitória. É uma vitória até porque essa luta da senhora, ela teve uma origem, né, na 13.022, que é de 2014. Exatamente. Então, mais de quase 10 anos praticamente se passaram e os governos estaduais não se mexeram. E a senhora foi a madrinha, né, nessa questão da prisão diferenciada, que vem prevista desde 2014 e até hoje não estava regulamentada. Graças à senhora, agora a gente consegue ter uma segurança. Isso também é o direito humano do trabalhador da segurança pública, que tem que ter um tratamento diferenciado. Não, né? E mais uma coisa, quando é preso um meliante, vamos falar, um bandido foi preso, criminoso, né? Um criminoso foi preso, o Estado, ele tem que preservar a vida do preso, do bandido, que matou uma família de bem, o Estado tem que preservar a vida desse bandido. E aí chega no guarda municipal, bota tudo junto. Não é assim. Justo, né? Não é justo com a categoria, não é justo com o ser humano guarda municipal. Bem, a gente agradece, isso é um projeto muito importante para nós, né? Que a gente ansiava que o nosso estado, o estado de São Paulo é o estado onde as guardas municipais são bem organizadas, atuam na segurança pública, sim. Direto. Então, quase todas as guardas são armadas e acaba acontecendo algumas fatalidades que realmente nos põem em risco, né? De eventualmente estar sujeito a essas situações penitenciárias, né? E não é justo mesmo. Mas, deputada, além desse projeto, a senhora também apresentou o PL 654/2019, também muito importante, né? Para muitas guardas municipais. Então, de São Paulo, porque a realidade financeira da cidade aqui da capital é diferente, mas outras cidades têm dificuldade em fornecer o equipamento básico de trabalho por agente de segurança pública, que é o armamento. Exato. E esse PL virou a Lei 17.345/2021, que trata de doação de armamento, né, ocioso das polícias civis e militares para as guardas municipais. Você pode falar também um pouquinho disso? Posso. Na verdade, esse daí
foi um outro projeto de lei que me motivou, porque eu perguntava, bom, quando troca o armamento, né? Foi logo no início do governo, da gestão Dória, que ele fez ganhou, né? Teve a doação das Glocks, e depois teve também uma abertura de compra também. Enfim, todo aquele armamento que estava vindo. E o que já existia, né? Para onde ele ia? O que acontecia com aquele armamento? Porque a gente sabe, a realidade aqui da cidade de São Paulo é completamente diferente. É uma cidade que consegue fazer essa substituição e atualização, né, de ferramentas de trabalho das guardas, né, do uniforme, enfim. Mas não é a realidade de uma grande maioria das cidades. Um armamento não é barato. E dependendo do número de GCMs que tem uma cidade, fica bem caro. Inviável. Eu vou dar o exemplo da cidade de São Bernardo do Campo, que é a segunda maior GCM do estado, né? Então, depois da capital, a cidade de São Bernardo. Com quase 1.000 homens, agora vai abrir um novo concurso para uma nova contratação, e aí a gente até supera essa marca. Mas pensa 1.000 pistolas, né? Que no caso que foi a doação de pistolas .40. Eu não faço muita ideia de quanto era antes, mas assim, as Glocks vieram num preço muito inferior, né? De um valor de 5, 6 mil reais cada uma, mas que anteriormente era algo de 20 mil, eu não sei exatamente o valor, mas era muito, muito mais caro. Se você fizer isso vezes 1.000, é um valor. Milhões. São milhões Envolvidos. E aí você fala assim, bom, como que eu consigo substituir o armamento de um GCM se eu tenho tantas outras demandas na cidade, Sim. com saúde, com educação, com infraestrutura, que toda cidade tem uma realidade muito dura hoje, né? Até por conta da questão de saúde, o SUS, a falta de atualização da tabela de SUS de repasse, enfim. Tem uma despesa já muito grande. E aí, o prefeito, ele tem um orçamento. E que ele tem que ter prioridade. E qual vai ser a prioridade desse prefeito? Em saúde, em educação, em infraestrutura, né? E em segurança. Ele vai dar segurança, mas não atualizar o armamento. Não na mesma qualidade que a população merece. Não na qualidade. Por quê? Bom, o armamento ali está funcionando. Então, por que eu vou gastar o dinheiro aqui se eu posso pôr num outro lugar que precisa? Então, acaba sendo deixado de lado muitas vezes. Em São Bernardo, quando o Orlando Morando, que é hoje o prefeito, está na segundo mandato, né? Logo que ele iniciou o mandato, ele pegou a guarda municipal em frangalhos, né? Então, ele teve ali uma mudança muito grande, trouxe a guarda também para um regimento diferenciado junto aos funcionários públicos da cidade, trocou todo o armamento, os coletes, né? Os equipamentos de segurança, de proteção individual, fez a troca porque eles estavam vencidos. Só que o armamento ficou no 38. No segundo plano, no 38. Trocou os veículos, ele fez lá uma mudança bastante grande. Nós tínhamos 3 veículos funcionando na cidade. Nossa. E aí ele não quis mais comprar uma frota, ele aluga. Igual Então, São Paulo. se quebrou, recolocado um no lugar no mesmo momento. Então, você não fica com déficit do veículo. Então, ele fez toda essa mudança, mas o armamento ficou em segundo plano. E aí foi a minha curiosidade, para onde vai o armamento? Olha, normalmente ele é destruído, né? Se algum estado pede, muitas vezes a gente até consegue transferir e tal, mas normalmente ele é destruído. Eu falei, e são armamentos que estão em condições de uso? Aí ele falou, sim, não esses que estão sendo substituídos da Polícia Militar, porque esse é um equipamento que estava dando um problema e existe uma briga ali judicial sobre isso, então esse armamento ele tem que ficar guardado. Mas os da Polícia Civil não tinham nenhum problema
era só mesmo para atualização. E aí foi aonde eu peguei e falei, por que não doa para os municípios, né, que tem essa dificuldade? Porque não existe esse caminho. E aí eu criei eu montei essa lei, né, e a gente apresentou, e ela foi aí também sancionada, né, para poder abrir esse caminho onde as prefeituras podem fazer uma solicitação de doação daquele equipamento. Ao invés de você destruir, você melhora a segurança de um município. E agora a gente tem isso acontecendo. São Bernardo do Campo foi a primeira cidade a receber 500 armamentos, né? 500 pistolas .40. E aí a GCM agora já tem esse equipamento em uso. O prefeito também comprou alguns outros, mas aí ponto 380, é isso? É 380, não tem o ponto, né? É 380 só, né? Ele também fez a compra de outros, até por conta da quantidade, e a quantidade de municípios que também estão solicitando o armamento. E aí agora a gente tem esse fluxo interno dentro do estado de São Paulo para melhorar a segurança de todos os municípios. Isso é muito bom, que incentiva o prefeito, né, a melhorar a estrutura da sua guarda municipal, Exato. da Guarda Civil Metropolitana. Mas tem um outro assunto que a senhora podia ajudar muito nós aqui, né? Veio visitar sindicato, já falei que você vai ter trabalho, né? Vamos. De tudo que a senhora falou, a gente precisava trabalhar, talvez, um projeto para dar isenção de alguns impostos estaduais sobre esses produtos para as guardas municipais que não existem. No caso nosso, o ICMS, né? A gente precisa estudar com mais calma para ver o que a gente consegue isentar do ICMS para que o prefeito, ao adquirir os materiais, né? O dinheiro é curto, né? Aí ele vai ter uma folga maior de comprar alguns equipamentos de radiocomunicação, de uniforme. E a gente precisa muito da sua ajuda na Assembleia Legislativa, que isso é um projeto muito interessante. Além desse imposto, tem um imposto também federal, que é o IPI, mas é uma legislação federal que também a bancada aqui a senhora pode auxiliar peticionando, né, para o governo federal, essa isenção também de outros impostos, para que o tratamento para as guardas municipais sejam iguais às demais órgãos de segurança pública. Porque os demais órgãos de segurança pública, deputado, eles são isentos de diversos impostos. Exato. E aí, eu fiz uma continha básica aqui, nós adquirimos uma bereta aqui, né? A bereta é um armamento que custa 14, 15 mil reais. Dá 14 milhões. Nem, 14 milhões, às vezes, é o orçamento de algumas cidades, né? Exato. Não, de várias. De várias, né? De verdade. De várias cidades. Junta várias para dar 14. Para dar 14 milhões, né? Então, a gente precisa viabilizar e auxiliar os prefeitos nisso aí. O que só fez, tanto no primeiro projeto da prisão lá, quanto esse, é um grande auxílio para todas as cidades do nosso estado, que é em relação à doação de armas. Então, a gente agradece muito esse trabalho que só vem fazendo e agora os futuros que a gente vai levar para a senhora. Pode ter certeza. O seu gabinete agora, a gente vai... Está de portas abertas. Evandro, eu acho que faz todo sentido. As forças policiais têm essa isenção. E aí, a GCM, mais uma vez, está aí atrás dessa fila. E tem que ter alguém abrindo o olho. E eu acho que no governo Tarcísio, né, a gente percebe que ele tem aí um apelo forte para a questão de segurança. Ele entrou com essa pauta e que eu estou muito feliz até o momento com tudo que ele tem feito, né, e aprovado e melhorado aí no nosso estado. E uma das coisas que a gente pode levar, eu não posso apresentar um projeto desse modelo por conta de mexer com orçamento, né? Mas eu posso fazer essa indicação e também levar isso a conhecimento, né? Tanto do governador quanto do secretário da Fazenda, que é o que vai ter que desapegar do dinheiro, né? E também o secretário de Segurança, para que a gente consiga também fazer essa isenção, ou se não for uma isenção, ter uma redução grande desse imposto. Para quê? Para melhorar a segurança de todo o estado. Então, o governador Tarcísio, eu tenho certeza que ele vai entender e vai olhar com bastante carinho sobre essa questão. Não é algo que vai mexer com tanto valor do orçamento, porque também não é algo que se troca sempre e com grande quantidade. Então, eu acho que seria um gesto muito importante
em prol da segurança do nosso estado, que hoje é o que tem o maior índice de reclamação em todos os municípios, é a questão da segurança pública. E que, na verdade, a gente está enxugando um gelo, né? Então, já entrando num outro assunto, que eu sempre tive uma questão também de por que o bandido é preso e eles soltam na audiência de custódia, né? O porquê esse movimento tão grande de ficar enxugando gelo. Teve um dos GCMs durante a campanha agora, né, eleitoral, que eu estava falando sobre a questão da audiência de custódia. Não é um pleito da bancada estadual, isso é federal, né, da questão do Código Penal, mas a gente precisa começar a botar o dedo nessa ferida, porque não faz o menor sentido a gente continuar com leis de 1940, que é o Código de Processo Penal. Em 1940, as pessoas roubavam galinha. Hoje, a gente está combatendo o crime, a droga, o crime organizado, fuzil, e sabe-se mais lá o que tem de mais avançado ainda, que às vezes a gente nem tem, que são drogas, são armas de guerra. Enfim, a gente precisa mudar esse código aí de processo penal. É arcaico. E outra, o bandido é preso, aí ele tem uma audiência de custódia. Às vezes, no mesmo dia, antes até do próprio GCM que prendeu, acabar o turno, o bandido já está na rua, saindo pela porta da frente feliz. Isso não faz sentido, né? A gente ter tantos homens, né? A cidade de São Paulo tem um efetivo de mais de 4, 5 mil homens, né? A gente prende. 6 mil já. Já está chegando a 6 mil. A gente prende. A Polícia Militar prende, a Polícia Civil prende. E aí chega no judiciário, ele é solto. Então, não é culpa também do judiciário, é culpa da lei. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a cutucar a bancada federal, né, para que a gente tenha aí uma mudança desse Código de Processo Penal, para que a gente tenha leis mais rígidas e mais justas. Por quê? Hoje, o bandido é o coitado e o policial é o que está errado. É o vilão. Não, é o vilão. Então, assim, as coisas inverteram, entendeu? Não faz nenhum sentido tudo isso. E aí entra toda essa questão aí da segurança. Porque você prende, no dia seguinte ele está solto. Então, você vai lá, qual a motivação que você tem de prender o bandido se você sabe que amanhã ele vai estar na rua? Então, um dos GCMs deu uma declaração, ele falou, olha, eu prendi um menino furtando um celular armado no ponto de ônibus, 7 horas da manhã, uma senhora de idade. E aí, prendi e levei para a delegacia. No fim da tarde, ele já estava solto. No dia seguinte, né, eu estou dando um resumo, não foi no dia seguinte, mas alguns dias depois, ele foi convocado para ir até o fórum depor. O GCM. Ele teve que depor porque o meliante falou que apertou a algema. Desculpa, tinha que arrancar o braço dele, entendeu? Para ele não pegar mais uma arma e tentar assaltar uma senhorinha no ponto de ônibus. Mas não, ele teve que ir lá depor por conta disso. Então, assim, não faz sentido nada do que está acontecendo. E se não tiver uma mudança, você pode contratar 6 mil, 12 mil GCM, você pode contratar, ao invés de os 80 mil PMs, né, que a gente tem em São Paulo, pode contratar 160, que não vai adiantar nada. Porque a gente prende, solta, estamos enxugando gelo. É verdade. A Carla Mourão tem que ser deputada federal para ajudar a gente nisso aí. Bancada da bala? Faz mais uma lá. Você sabe que existe um projeto tramitando o Código de Processo Penal Alterar que também se arrasta com muita lerdeza, né? Eu acho que os deputados precisam entender qual é a necessidade da população e para tudo. Trava a Câmara enquanto não fizer uma mudança de processo penal, do Código de Processo Penal. Trava, porque isso é uma coisa que a gente está falando no estado de São Paulo, é para ontem. A gente está falando do estado de São Paulo, que é o estado melhor, é o mais seguro. De segurança pública. Exato.
O resto do país está muito pior, Muito aquém mas disso. é muito pior. E o povo de São Paulo está reclamando. Agora, você imagina o resto dos estados. Então, é uma questão que não é, como a briga agora da reforma tributária, que cada um quer levar mais para o seu estado e tal, e São Paulo sempre apanhando de todo mundo, mas essa é uma briga, não, é de todos, porque a segurança está ruim em todo lugar. E São Paulo é o que está melhor, e a gente que tem que aí começar a cutucar esse dedo aí para ver se anda. Segurança pública é política de Estado, não de governos, né? Exato. Governos vai embora. O Estado, ele mantém, a gente Mantém. precisa trabalhar. Deputada, já que só entrou um pouco na seara federal, né? A gente tivemos uma notícia ontem, nós viemos acompanhando, na verdade, o tramitar no Congresso Nacional de uma medida provisória de número 1153, teve origem com o presidente anterior, o presidente Bolsonaro. Essa medida provisória, ela tratava lá de ampliar o prazo para um determinado exame toxicológico. Só que, só se conhece muito bem, durante o processo legislativo, colocaram alguns jabutis, alguns Frankensteins. Entre esses Frankensteins que apareceram nesse projeto, dessa medida provisória, tem uma emenda que vai tirar a capacidade, né, a competência das guardas municipais e outros agentes também. Aqui em São Paulo eu posso citar o pessoal da São Paulo Transporte, que fiscaliza corredor de ônibus, até os agentes visitores, em algumas situações, eles também atuam no trânsito, e vai restringir apenas a pouquíssimos servidores, agentes de trânsito nas capitais, nas cidades em todas, né? E isso vai ser um prejuízo financeiro para os prefeitos, vai criar uma ociosidade. Vou te falar para São Paulo aqui, que nós somos mais de 6 mil homens e mulheres que trabalham, além da segurança pública, colaboram muito na questão do trânsito, uma cidade que tem milhões de veículos, que terão que deixar de atuar. Isso é muito ruim. Óbvio que isso aí não é um projeto que além de já ter tramitado, já foi aprovado no Senado Federal, agora ele vai para sanção ou veto. Eu acho que poderia contar com a senhora, porque o seu marido também é prefeito de uma cidade importante, que o senhor bem explanou aí, São Bernardo do Campo. A gente precisa fazer um movimento, documentar, oficiar, pedir para o presidente da República, lá, o governo federal, que faça o veto nesse dispositivo para que as coisas continuem fluindo como está hoje, né? Eu tenho certeza que São Bernardo lá, o guarda atua no trânsito. Sim. É toda a região metropolitana, na verdade, né? Acho que toda ali. Não, na verdade, isso é uma coisa horrorosa, né? De verdade, tinha que descobrir quem foi que colocou esse jabuti no meio do caminho, A porque... gente sabe, mas foi oficialmente. Mas enfim, não faz sentido nenhum você ter um policial militar, só o policial militar pode fazer essa autuação. Aí o GCM que está num lugar trabalhando, Escola, né? está numa escola, aí de repente tem um carro parado no lugar da van, aí ele tem que chamar um policial militar, tirar ele do lugar que ele está lá, até porque assim, a segurança está muito boa. Então, ele não está fazendo nada, vem para cá, vem aqui ajudar a tirar o carro que está parado no lugar da van. Não faz sentido nenhum, Você vai né? segurar o sujeito, até a viatura da Polícia Militar, vou falar que estão afetando os direitos humanos de ir e vir dele. Então, aí entra, aí entra outra história. Então, assim, isso daí é aquela coisa, né? Por que eu posso ajudar se eu posso atrapalhar? Né? Então, pode contar comigo. No que eu puder ajudar, tenho contato de diversos deputados aqui do estado de São Paulo. Pedir para que eles tenham também aí a intervenção nesse parágrafo, né? É um parágrafo 5º, né? Parágrafo 5º que altera o artigo 280 do Código CTB. E que não faz sentido nenhum você tirar uma competência, uma atribuição. Na verdade, tinha que melhorar, tinha que aumentar essa competência das GCMs, porque elas estão para colaborar, elas estão juntas. Ao invés do GCM estar, o PM estar prendendo lá o carro que está fazendo uma infração no trânsito e tal, o GCM está fazendo aquilo e o PM está lá prendendo outro bandido. Então, parar com esse mimimi, esse negócio todo, para que a gente consiga ter todos trabalhando em prol do que a sociedade quer. É a segurança, é respeito às leis. E isso daí não faz nenhum sentido, pode contar comigo, com certeza. Bem, só tenho a agradecer por tudo que você está fazendo e irá fazer. Pode ter certeza, farei mesmo. E pela sociedade, né? Quando a gente fala guarda municipal, deputado,
nossos... Porque nós somos até brinco com os diretores, nós somos um pouco um sindicatos meio diferenciado. A gente pede para trabalhar. A gente só pede direitos, óbvio, direitos é importante, né? Temos que Claro. lutar até, isso faz a ciência. A gente briga muito por trabalho e trabalhar para a sociedade, para a comunidade. A gente quer dar um serviço de excelência e eu digo, por São Paulo, 31 anos, eu digo que a GCM de São Paulo presta serviço de excelência, como também de São Bernardo, de Santo André, de São Caetano, toda a região metropolitana o faz. O que precisa é ter um pouco de incentivo e ajuda. E aí os parlamentares como a senhora são essenciais. Pode contar comigo, eu estou sempre à disposição. Meu gabinete está lá de portas abertas para a GCM e a gente vai abraçar todas essas causas aí e lutar junto. Obrigado, deputada. Eu prazer. Que agradeço. Sindiguarda São Paulo, sua casa. Obrigada. Um abraço a todos aí que nos acompanharam no programa Fique por Dentro. Olá, meus amigos da Guarda Civil Metropolitana. Estamos recebendo aqui no nosso sindicato 2 lideranças de sindicatos do interior do nosso estado. O presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Limeira, o Rubens, e o nosso companheiro, o Bruno, que é o presidente do Sindicato dos Guardas Municipais, né, de Hortolândia. Mas antes de dar a palavra aos colegas aqui, eu tenho uma boa notícia para você, Guarda Civil, Guarda Municipal. Acabei de entrar em contato com o nosso deputado Jones Moura, deputado mesmo. Ele está assumindo hoje. Estamos gravando esse programa na quarta-feira. Ele está assumindo como deputado e vai ser um braço forte de todos os guardas civis metropolitanos, guardas municipais, na luta pelos nossos direitos, tá? Mas, voltando aqui, Rubens, primeiramente, quero que se apresente aos colegas aqui de São Paulo, né, do estado também, que porventura não te conheçam, e você dá uma palavrinha aí do que é o Sindicato de Limeira. Boa tarde, Evandro, boa tarde a todos. Meu nome é Rubens Carmo Bueno, estou à frente do Sindiguarda de Limeira Região há cerca de 9 anos, né, já, e sou o secretário da FENAGuardas, né, e a nossa luta é árdua. Quero aproveitar, Evandro, já que você falou do Jones, parabenizar ele pelo retorno. É de suma importância que ele esteja lá na Câmara Federal e que nos representa. Ele está fazendo muita falta lá. Então, Jones, bom retorno, que Deus abençoe a sua nova etapa aí. E vamos para a luta de novo, meu amigo. Vamos que a gente não pode perder a fé. Bruno, por favor. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aí, os irmãos guardas municipais. Como o Evandro já me apresentou, eu sou o Bruno, sou presidente do Sindiguardas de Hortolândia, é uma instituição ainda recente, a gente vem ainda galgando aí tentar aumentar mais o nosso quadro de funcionários e, consequentemente, os associados. Parabenizar também o deputado Jones Moura pela sua posse lá em Brasília. É uma representação muito forte para a gente, é muito necessário a gente ter alguém lá em Brasília constantemente lutando para manter nossos direitos e, claro, ampliar eles da melhor forma possível. Bem, pessoal, vocês viram que a fala dos dois ali reforça a nossa federação, né? Mostra que a organização de sindicatos em federação para manutenção de direitos é essencial para a nossa sobrevivência, né? Mas fora essa questão da federação, Rubens, Bruno, eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho dos seus sindicatos nas suas regiões. O Rubens, ele faz parte de Limeira, mas é Limeira e regiões, né? Parece que congrega 11 municípios, né? Isso. Que defende o interesse de 11 cidades onde há trabalhadores de guardas municipais. Faça um resumo aí da sua luta lá, Rubens. Evandro, eu vou focar mais em Limeira, para não estender muito, tá? Limeira, a gente tem conseguido avançar bastante. O prefeito lá tem nos ouvido. Ele tem sido bem acolhido com a gente lá. E a nossa demanda está tudo sendo pautada e ele está realizando todas. Recentemente, nós tivemos lá as férias, né? Que já era um desejo nosso da categoria, que nós não tínhamos. Ele falou que ia cumprir e assim o fez. Tivemos recentemente a DAC, né? Que é a diária por atividade complementar. Seria o equivalente à DAC nossa aqui. Isso. É o bico oficial. Isso. E agora também a elevação do RET, que ele vai elevar o RET a 100%. Que é o RTP nosso. Isso. Ele vai tirar o risco de vida, tá? Que é 40%. Vai embutir no RET. Por quê? Quando a gente aposenta, automaticamente o risco de vida a gente não leva para aposentadoria. Perderia, né? E o RET a gente vai levar. Incorpora. Mesmo hoje, com muitos questionam o valor, né? A gente contribuindo tudo com o IPML, que está em torno de 14%, nós vamos ter ganhos aí em pecúnia, vamos falar assim, em torno de uns 300, 400 reais.
por uma somatória simples aí. Então, é um avanço da nossa categoria e a gente tem, assim, sido bem recebido pelo prefeito. Ele tem mostrado bastante interesse em ajudar a gente lá. Trabalho é constante, né? Trabalho de Constante. sindicato é constante. Bruno, mesma coisa, podia fazer uma explanação lá da guarda. Parece que estão abrindo um concurso, né, para mais Sim, guardas. edital de concurso aberto agora. A gente teve prova nesse último domingo. A gente teve aproximadamente 4.600 inscritos para preencher 30 vagas de edital. Porém, o governo já está sinalizando para poder chamar mais guardas, que a gente tem um déficit lá. Hoje a prefeitura está vendo já com olhos lá que a gente precisa realmente investir na questão da segurança pública através da guarda municipal também. Não só como o papel do Estado, né? E uma conquista que a gente teve agora recente foi uma mudança e implementação do nosso plano de cargos e carreira. A gente tinha uma progressão por prova e os guardas tinham que parar nesse período para fazer sua avaliação, né, fazer todo um período de estudo que a prefeitura tinha que implementar. Então, tinha que tirar todo esse efetivo da rua para poder fazer essa progressão através de provas. E a gente conseguiu alterar até na classe especial, a progressão é feita por tempo de serviço. Atendendo os requisitos mínimos, né, e o desempate são alguns critérios que a prefeitura desenvolveu, como tempo de serviço, idade e tudo mais. Então, hoje a gente consegue progredir até praticamente o topo da carreira antes das provas de inspetoria e sub por tempo de serviço. Então, um bom reconhecimento também aos guardas que estão lá diariamente lá trabalhando e às vezes não tem aquele tempo para poder estudar, para poder evoluir na parte de currículo, né, escolar, mas também tem esse reconhecimento através do tempo de serviço. Então, a gente teve essa conquista lá, foi uma luta morosa, uma luta complicada, mas juntamente lá com os guardas e com o Sindiguarda, a gente conseguiu essa vitória lá para toda a categoria. Agora, vou fazer a pergunta para os dois. Vamos fazer uma situação hipotética. Caso nas suas cidades não existisse o sindicato da categoria de guardas lá, como seria esse quadro atual na sua cidade, com relação à DEAC, né, que você tem o nome lá, DAC, né? A DAC, ou a própria mudança na evolução da carreira. Como é que seria sem a presença de um sindicato? Rubens? Evandro, o Sindiguarda, ele tem em torno de 13 anos, mais ou menos, tá? A gente não conseguia evoluir muito, tá? Eu tô com 31 anos de guarda, fiz agora de 18, 31, e a gente não teve muita evolução. Após a criação do sindicato, dos guardas, voltado para a categoria, a gente conseguiu evoluir e muito, e muito. E a gente pretende expandir ainda mais, mas só que tudo é moroso, é lento. Que a administração pública tem sua velocidade própria. Sim, né? às vezes a gente gostaria de levar um projeto e aprovar essa manhã, e não é assim. Mas a gente não pode desistir. Então, eu não consigo ver uma evolução da guarda hoje sem o sindicato de guarda. Bruno? Também vejo da mesma forma que o Rubens comentou. E uma coisa interessante que é bom a gente ressaltar é que os outros servidores não têm aquele feeling que o guarda tem, né? A gente é uma categoria que tem um reconhecimento distinto. O nosso edital de concurso ele é diferente, a gente tem várias etapas a ser cumpridas, diferentes dos servidores. Então, o Sindicato dos Servidores Municipais tem, claro, a sua importância e tudo mais, porém, os guardas municipais são uma categoria totalmente distinta, tanto que é previsto por lei que a gente tenha, né, um sindicato próprio. Então, é muito importante ter o sindicato instituído na cidade, porque tem esse feeling de saber tratar com a administração qual é a necessidade real do guarda, porque o servidor de outra carreira que representa o sindicato dos servidores tem uma realidade de trabalho, uma realidade de concurso, uma realidade de vivência, né? E nós, querendo ou não, temos uma realidade totalmente distinta dos outros servidores. Então, ter o sindicato próprio dá uma visibilidade, dá um acesso muito melhor às necessidades do governo, né? Para ter esse diálogo e para levar também as nossas demandas, né? Com mais embasamento, com mais objetividade. E aí, pessoal, fica mais do que claro, né? Na exposição dos nossos colegas, a nossa categoria, Guarda Municipal, Guarda Civil Metropolitana, independente do nome, né, que a gente adote sua cidade, é a única profissão, uma das poucas, na verdade, profissão, que são previstas até na Constituição, né, Bruno? Sim. Que tá lá, Guarda Municipal, Polícia Militar, algumas categorias, mas os demais servidores não estão. E nós temos regramentos em leis federais. Justamente. Nós temos a 3.022, a 10.826 e tantas outras legislações que impõem uma série de regramentos que não são aplicáveis aos demais servidores. Por isso, um sindicato de guardas municipais, sindicato de guardas civis, é essencial, de novo, pessoal, para a sobrevivência local e uma federação para a sobrevivência nacional. Sim. Isso é muito importante, né, Rubens? Os guardas, eles deveriam entender um pouco a necessidade de se filiarem às entidades, porque o trabalho nosso em Brasília é muito árduo, Evandro. Você acompanha, você mora mais lá do que aqui em São Paulo ultimamente. Tô me desprendendo um pouco, tá, Rubens? Casado novo, 2 anos, eu não posso passar pelo mesmo trauma anterior. Então, e gera gastos isso aí. Sim. E os sindicatos e a federação
para poder manter toda uma estrutura em Brasília, é necessário que tenha filiados. Então, a gente até entende, é um dinheiro que é pago, é tirado do salário, mas ele é voltado para você de uma forma ou de outra. E a gente tem que saber, tem que assumir essa importância de estar afiliado às entidades. É a nossa organização política, né? Sim, sim. Eu tenho uma frase minha, né, própria, que eu falo que sindicato é a organização política dos trabalhadores. Se nós não nos organizarmos, alguém vai ocupar esse espaço. Sim. E quando ocupar esse espaço, não vai ser para ajudar a gente, não. Recentemente, essa semana passada, tivemos um dissabor, estava em Brasília. Hoje, essa semana, está o Souza Júnior, no Rio Grande do Norte, né? Também é do sindicato que faz parte da federação, sobre uma medida provisória. A medida provisória 1153, nós já falamos bastante aqui no programa, o Vilar, o Márcio, que em virtude de uma ausência política, né? Eles conseguiram colocar um jabuti ali que pode, eventualmente, tirar os guardas da parte de fiscalização de trânsito. Nós estamos lutando para corrigir, tudo indica que a gente faz essa correção. E tudo esse trabalho, que às vezes que é meio abstrato para você que está assistindo o programa, ele começa com sua filiação. O Sindicato de São Paulo, o Sindicato de Limeira, o Sindicato de Hortolândia, que a gente consegue nos organizarmos profissionalmente. A verdade é essa, né? Sim, porque a gente vai pegando uma expertise para fazer o trabalho, tanto nos sindicatos como na federação, né, Bruno? Sem dúvida. E aquilo, né, a luta é escalonada, né? A gente vive essa luta no ambiente municipal, no governo municipal, ela é uma luta que tem uma intensidade. E depois a gente já passa direto para a esfera federal, né? A gente sabe que lá é uma esfera muito mais complexa da gente conseguir pleitear avanços, pleitear conquistas. Então a gente tem que ter esse fortalecimento da base, para esse fortalecimento refletir na nossa federação, né? Que é o órgão que vai lutar pela gente na esfera federal. Bem, pessoal, a visita dos nossos colegas aqui é muito importante. Rubens, alguma palavra para dar para os seus colegas lá de Limeira? Evandro, agora estão vindo mais 36 novos guardas, né? Que é do concurso já antigo, desde 2017, então agora está complementando. E os guardas antigos também, que não estão afiliados, que se filiem, que fortaleçam o sindicato, porque é de suma importância a representatividade que a gente tem, tanto no município quanto na esfera federal. Ótimo. Bruno? Aproveitar também as palavras do Rubens e convidar aqueles que não são filiados ao sindicato a se filiarem, fortalecer tanto o sindicato quanto a federação, a gente sabe que é muito importante. E o vídeo que chegar aquelas guardas que não têm sindicato instituído, aqueles que não têm ainda um norte, né, para a questão de luta, de briga, para as questões sindicais, procurar o sindicato mais próximo ao município, ou o próprio sindicato aqui da cidade de São Paulo, a Federação Nacional das Guardas Municipais, e tentar instituir o seu sindicato ou filiar no sindicato de cidade vizinha, porque quanto mais gente estiver na luta, mais chance de êxito a gente vai ter neste momento. Afinal, juntos somos mais fortes. Com né? certeza. Bem, pessoal, dando continuidade às ilustres visitas que o Sindiguarda São Paulo está recebendo essa semana, estamos agora com o companheiro Leite, que também é do Sindiguardas de Limeira, e o companheiro Rodrigão, que é da Associação de Rio Claro, e ambos vão dar uma palavrinha sobre o trabalho que eles fazem nas suas cidades. Eu vou começar pelo nosso amigo Leite, ali, que parece que é mais idoso, né? Barbinha mais branca, né? Então, por favor, Leite, vamos falar um pouquinho do trabalho do Sindicato de Limeira. Primeiramente, Evandro, eu quero agradecer o convite, né, por estar presente aqui e a oportunidade de estar falando em nome do Sindiguarda. O Rubens já explanou, né, alguns trabalhos que a gente tem desempenhado nesses 13 anos de sindicato, a importância do sindicato, né, e as suas lutas. Nós avançamos muito em Limeira, mas não só em Limeira, mas nas cidades da região que faz parte da nossa base territorial. O nosso sindicato ele abrange Limeira e mais 11 municípios, então são 12 cidades. Dessas 12 cidades, 11 têm guardas municipais, né? E é uma luta muito árdua. Se na cidade que é a sede já é complicado, imagina você trabalhar nesses 11 municípios, né, e arrancar aí É um trabalho homérico, né? dos poderes executivos os avanços. Mas, graças a Deus, a gente tem avançado, conquistamos uma melhoria salarial encharqueada, conseguimos, em Iracemápolis, através de muito diálogo com a prefeita lá, também vai estabelecer o plano de carreira lá em Iracemápolis. Cordeirópolis, eles tiveram um reajuste razoável agora na database. Em Limeira, o Rubens já citou, né, a gente teve a implementação aí da DAC, que é uma cópia aqui também de São Paulo, só mudou a terminologia. Sim. E o valor da hora é estabelecido aí em 1,2 UFESP, né, com um total máximo aí de horas a cumprir de 10 horas. Aí é o município que vai determinar.
A disponibilidade dele. Mas lá a gente conquistou também de modo precário o comando, porque não tinha, né? Instituímos a classe de subinspetores, né? Agora vai sair o concurso para inspetor. Ótimo. E a gente está gradativamente avançando aí. Questão do RET também, que a gente está elevando aí a 100%, né? O guarda aposentar vai levar 100% do salário. Então, são lutas que são diárias, mas que a categoria tem que estar sempre atenta e o sindicato, principalmente, em defesa do trabalhador. É importante a presença do sindicato, né? Sim. Eu falo para São Paulo, que a base setorial é só a GCM de São Paulo, a cidade, já dá muito trabalho. Eu tento imaginar 11 cidades que você tem que atender, porque são 11 prefeitos, 11 câmaras municipais, muito trabalho de articulação, de convencimento, até porque nós temos as nossas limitações com relação à greve, algumas manifestações, né? Que os demais servidores públicos têm esse direito e nós não, né, Leite? Sim. Infelizmente, né? Inclusive o Rodrigo, né, que é o nosso companheiro aqui de Rio Claro, da associação, a gente vem dialogando há um certo tempo, né, Rodrigo, para a gente fazer essa aproximação. O pessoal de Araras, a gente está conversando também para trazer, porque o que acontece, Evandro, as associações, elas foram criadas antecessoras ao sindicato. Então, tem muitos guardas que ainda são filiados às associações, só que a gente sabe muito bem que o poder da associação, ela é limitado, né? Sim. E o poder do sindicato, ele é mais amplo. Você tem a amplitude de sentar com o executivo, dialogar com o executivo, com o legislativo, questões que a associação, juridicamente, seria impossível. Fica restrito, né? Fica restrito. E aí a gente está avançando nessa conversa para fortalecer ainda mais o sindicato e, consequentemente, a federação. Sim. Eu vou te falar, por exemplo, aqui em São Paulo, até 93, o Sindiguarda São Paulo era uma associação também. Fizemos uma assembleia na época para transformação, porque foi uma necessidade mesmo. Foi uma coisa que era urgente transformar a Associação de Guardas, né, de São Paulo em sindicato. Demorou alguns anos para ter o registro sindical, mas hoje está tudo regularizado. Mas realmente foi uma luta. E, de novo, não cabe aqui a gente menosprezar a associação, porque tem associações que fazem um trabalho muito bom, gigantesco. Vou citar aqui o nosso companheiro Rodrigão, que é de Rio Claro, que faz parte da associação, vai falar um pouquinho também, mas, de qualquer maneira, a associação ela é um órgão embrionário de um futuro sindicato. Se você na sua cidade ainda não tem um sindicato, mas pelo menos cria associação. Se organizem, porque mostra a força para o executivo e para a sociedade local, né, Rodrigão? É isso aí mesmo, Evandro. Apesar de ser associação, nossa associação tem 26 anos e tem um perfil sindical muito forte. Você conheceu nossos ex-presidentes. Sim. E o que você falou está corretíssimo. Quem não tem, crie, por favor, as suas associações e futuramente seus sindicatos. Como o Rio Claro é base territorial de Limeira, a gente está no início de tratativas para compor as fileiras do Sindicato de Limeira, o Sindiguarda Limeira, e assim fortalecer a nossa estrutura, que foi dito hoje, como eu aprendi com você, eu acho que há uns 2 anos atrás aqui, o cargo político é da porta para dentro, o sindicato Isso. É porta para fora. E o justamente. sindicato, você tem um poder de organização imenso. É aquela história do elefante, né? O servidor público, notadamente o guarda, que é um profissional diferenciado dentro do funcionalismo, ele é um elefante que está amarrado com a cordinha. Quando a gente perceber a nossa força, que já é grande, notadamente as guardas vêm crescendo nos últimos anos, só com organização a gente vai conseguir as vitórias, que algumas estão chegando, mas a gente está muito aquém das vitórias. Lá, por exemplo, em Rio Claro, através da associação, a gente conseguiu implementar o DEAC, que foi que São Paulo foi onde a gente veio buscar e inspirar no DEAC, conseguiu instituir o plano de carreira que estava judicializado, que na maioria das guardas tem essas pendências. Há 9 anos a gente vem construindo isso e essa semana a gente conseguiu aprovar na nossa Câmara de Vereadores. Mas um abraço para o Gustavo Perissinoto, nosso prefeito, e todo o legislativo que realmente saiu da promessa e foi para o campo da efetivação do nosso plano de carreira, que era um pleito aí já praticamente 27 anos. É fazer justiça, né? Fazer justiça. Os profissionais, os policiais, né, GCM. Perdemos guardas no Covid, que não foi promovido, guardas que se aposentaram na classe inicial. É até vergonhoso dizer isso, mas não foram contemplados com o plano de carreira. Agora estamos com uma escola de formação, 40 alunos que já vão entrar e já vão ter
uma perspectiva futura de carreira. Isso é muito importante. Eu reitero meu agradecimento ao prefeito Gustavo, a todo o Legislativo de Rio Claro. Bem, pessoal, de novo, né, assim como no bloco com o Rubens e o Bruno, mostra que nós, guardas municipais, temos que nos organizar em sindicato, em associação, para mostrarmos que somos profissionais, né? Porque ser guarda municipal é uma coisa meio aqui complexa. Todo santo dia você tem que afirmar o que de fato você é, o que de fato você veio. Isso na atividade operacional. Só que realmente a gente sofre ainda de algumas dificuldades, e é culpa nossa, porque nós estamos tardiamente nos organizando em sindicatos, federação, associação, para mostrar para os legislativos, né? E não só o municipal. E eu vou te falar até uma experiência minha. Quando eu comecei em Brasília em 2016 para 2017, a nossa FENAGUARDS não existia ainda, a gente estava tratando a fundação da federação. Obviamente, alguns colegas iam para Brasília fazer algum trabalho de levar o nome das guardas municipais. Aqui eu posso citar mesmo o nosso colega naval da Marcha Azul Marinho, o Oséias, que também constantemente é lá pela conferência e tal. Mas era aquela situação, era pessoas sozinhas, né, digamos assim, né, sem muito recursos, né, sem o amparo de sindicatos para fazer o trabalho. E acabava se fazendo de forma meio amadora, mas muito bem intencionada, a verdade é essa, que levava o nome das guardas. Só que o político também, ele consegue enxergar o que é uma pessoa sozinha, o que é um grupo. Uma federação é um grupo de sindicatos, né, que fortalece e de forma fortalecida e organizada de trabalhadores. Nossos trabalhadores, que são os policiais das guardas municipais. E a gente que está todo dia, como bem pontuou o colega, tem muitos colegas nossos tombando, seja na atividade de enfrentamento ao crime, na do Covid. Aqui em São Paulo também perdemos mais de 30 colegas por causa do Covid, porque ficamos no enfrentamento. Tem a legislação federal dizendo isso. Nosso prefeito aqui, ele deixou a guarda para fazer o combate, porque tinha aquela resistência, aquela coisa, toda aquela situação triste, muito triste. E chegamos a perder aqui onde, além dos 30 colegas, famílias. Nós temos o caso da Deise, do Silvério aqui, onde os pais também faleceram dessa doença. E nada mais justo que o legislativo reconheça, através de planos de carreira, valorização salarial. Em âmbito nacional, precisamos rever a questão da previdência, porque não é possível hoje um profissional com 55, 60 anos, trabalhando na atividade operacional, não tem vigor físico e psicológico, né, Leite? Realmente, Evandro, de suma importância. Primeira categoria, se conscientizar. Essa acho que é a palavra, né? Isso. Conscientização de luta, independentemente de... Luta organizada, só complementar. Isso, luta organizada, independentemente que alguns guardas, eu falo isso que a gente observa isso em Limeira, acho que você deve observar aqui em São Paulo, vão muito por benefícios, né? O que você vai me dar? Não, o que eu estou te propondo é uma organização de luta, né? De pessoas conscientes. Eu uso uma fala que eu ouvi de um companheiro de Jundiaí, numa palestra que ele deu para nós. Vou usar o termo aqui, é um termo até meio chulo, mas ele usava assim: a guarda é a prostituta das instituições. Todos vêm, utilizam, mas ninguém quer assumir. Então, se até a categoria das prostitutas são organizadas e tem defensores, né, o porquê o guarda não ter e utilizar dessa instituição, organização, para avançar na questão da aposentadoria, um piso nacional, de todos os benefícios que é inerentes da categoria. Tem muita luta para fazer, né, Rodrigão? Muita luta, e a luta é com organização. Sim. Como você citou, tem companheiros que têm um coração enorme, comia pão com mortandela, pegava ônibus e lutava, mas o político, ele é um sujeito muito inteligente, ele percebe na organização a força da categoria. E, Evandro, como você bem falou, a gente está muito atrasado, a gente está engatinhando, seja no processo sindical, seja no processo político, mas aprendemos e temos que continuar avançando, unindo forças, unindo pensamento. E é isso, não tem segredo, é lutar, porém com organização. Um dos frutos, né, digamos assim, né,
desse índice de organização, posso até citar aqui a votação que nosso colega Eliel Miranda, né, Sim. teve para deputado federal. Ele não conseguiu ganhar a cadeira de pronto ali e tal, aí parece que ele é terceiro suplente, alguma coisa assim, mas foram 50 mil votos. 50 mil pessoas acreditaram na importância de ter um guarda municipal no Congresso Nacional. Isso é consequência dessa organização. É óbvio, as coisas não vêm do dia para a noite. A gente tem que começar. Os sindicatos, a associação, nós estamos nesse sentido. E eu queria falar com relação aos colegas que, como você falou, é cansativo. Pessoal, de São Paulo para Brasília são 1.000 quilômetros. Eu já fui algumas vezes de ônibus lá, já fui de carro, né? De ônibus dá 18 horas. O colega Oséias ia muitas vezes lá. É o que eu te falou, é comer pão com mortandela. Não, às vezes não tem condições. Não dá para tirar da família, às vezes, para bancar a luta que ele fazia. O próprio colega, o companheiro naval também, fazia essas viagens longas, exaustivas. E o tempo passa para nós, né? O tempo vai passando, a gente vai ficando mais cansado, até na questão sindical. O próprio naval, né? Já brincadeira às partes, naval, mas já é um senhor de idade, entendeu? Que ficou por décadas ainda nessa pegada, o Oséias também e outros que vieram por aí. Mas como o político, ele olha, fala, pô, aquele ali é só aquele cara, é individualizado, é sozinho, digamos assim, não tem aquele recurso. E aí ele consegue chegar ao que é um grupo. Eu falo por isso também, porque quando estou em Brasília, tem a Federação da Polícia Federal, Federação da Polícia Rodoviária Federal, Confederação dos Policiais Civis, muito bem organizada, aí vem com aqueles mimos, sabe, aqueles agrados os parlamentares, aqueles mousepad, né? Hoje, se for no Congresso Nacional... Calendários. Você vai ver lá o calendário da Federação de Sindicatos de Guardas Municipais. Você vai ver o mousepad também, nosso ali. Isso mostra a força e a organização, que é o que nos está nos faltando. Sim. Mas, depois, quer falar uma coisa? Pode ir. Só complementando a sua fala, a fala até do nosso presidente da FENAGuardas, né, o VEC, um abraço a ele aí, Regiane e toda a diretoria que está fazendo um belíssimo trabalho. Quem não é visto... É esquecido. É esquecido. Completamente. E por isso a importância de termos sempre pessoas lá. Não sei se você vai citar a questão aí da medida provisória. Aí eu falei no outro bloco. Falei isso aí. E enfatizar a importância de ter sempre pessoas representando a categoria e fomentando as discussões em relação à categoria. Que são muitas, né? Sim. É muito importante isso que você falou, Evandro, a juventude, esses guardas que estão entrando em novos concursos, filie-se aos sindicatos, se engaje na luta, que a gente tem que passar o bastão, vai cansando. Sim. O sujeito que entra na política, na luta sindical, ele envelhece em 5 anos, ele envelhece 15. Ele não aguenta muito, né? Muito companheiro infartando. Olha o Leite, companheiro Leite aqui, tinha cabelo quando eu conheci ele, agora já não tem cabelo. Então, pessoal, vamos se engajando, a juventude também aprendendo com os mais velhos, que é muito importante, e pegar esse bastão. Porque a experiência, né? Pegar a experiência junto com a energia da juventude e continuar a luta, porque... É pesado. É pesado. Bate, só quem apanha sabe como apanha, que também a gente tem que abrir mão de tempo com a família, enfim, de lazeres, de prazer, outros prazeres da vida, e isso dura um tempo. Então a gente tem que passar o bastão, e essa juventude pegue o bastão, pelo amor de Deus. Até questão funcional, às vezes ser prejudicado, né? Sim. Porque de repente você não pode se aperfeiçoar, não é promovido, uma série de situações. Bem, pessoal, esse é o último bloco aqui das ilustres visitas aqui. Nossos colegas vieram de Rio Claro, Limeira, Hortolândia, para dividir experiências, e nós também compartilhar um pouco da experiência do Sindicato de São Paulo. Foi um prazer muito grande receber os senhores aqui. De novo, Sindiguardas, nosso programa Fique por Dentro, estará à disposição de todos, né, para divulgar notícias, informações para todos os guardas do nosso estado. Quem sabe a gente tem um Fique por Dentro estadual, corriqueiro, mas de qualquer maneira, enquanto a gente não tem essa organização, aqui está aberto dos senhores para quando precisar, para divulgar tudo que é notícia da nossa categoria. Nós que agradecemos, né, em especial o Sindicato de Limeira e região, por essa oportunidade de nos interagir por conhecimentos, né. São Paulo sempre vai ser uma referência para nós, né, porque é uma guarda bem estruturada, bem organizada, e estamos à disposição também. Recentemente, um companheiro de cruzeiro fez contato conosco, que ele gostaria de estabelecer um sindicato lá. Ótimo. E vamos avançar aí nessa... Vamos auxiliá-lo.
Obrigado, Evandro, pelo convite. E é importante isso aí que você falou, unir forças e se organizar. Um abraço, fico com Deus. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais esse programa Fique por Dentro, para que você sempre tenha informações com conteúdo, informações fidedignas da nossa categoria, né, Vilar? Exatamente, Evandro. E o recado para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Vá lá no sino de notificações, recebe aí, ó, Fique por Dentro na palma da mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.